Olá, saudações a todos e todas. Seja bem-vindo, bem-vinda para a nossa live Mito, Rito e Espiritualidade. Pessoal, essa foi uma live que aconteceu no Instagram e ela foi uma parceria aqui do canal Ciência da Meditação com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da UFPB, onde dentro da disciplina Mito, Rito e Espiritualidade, com o professor Luzival, a gente viu diferentes tópicos, diversos assuntos, e essa live surgiu como uma proposta, uma ideia de fazer uma extensão um pouco dos conhecimentos que a gente adquiriu durante essas aulas, e fizemos 2 lives. Essa é a segunda delas, onde a gente recebeu a presença da Patrícia Rosendo, que falou sobre a espiritualidade não religiosa, que foi a primeira entrevistada. Depois recebemos a Manuela Alves, que falou sobre a religião da deusa. E por fim falamos sobre espiritualidade indígena com a pajé Sanderline Ribeiro. Tá bom? Então o que vocês vão ver agora são trechos dessa live. A live completa ela está na página @Ciência da Meditação no Instagram. Espero que vocês possam aproveitar realmente muita profundidade, muitos conhecimentos, muita coisa interessante, falando sobre o mito, o rito e a espiritualidade. Na parte da Sanderline, vocês vão verificar que a imagem dela, houve um problema na transmissão e não apareceu. Então eu coloquei uma imagem de fundo, uma fotografia sua, mas vocês vão ficar com o áudio da parte da entrevista dela, tá bom? Então espero que vocês possam aproveitar, porque realmente foram momentos de grandes aprendizados. Olá, boa noite, gente. Obrigada aí pelo convite. Um pouquinho nervosa, né? Mas a gente vai indo, né? Patrícia. Essa é a 10ª live que o canal Ciência da Meditação está fazendo aqui. Tá craque já. Tô nada, toda vez que eu entro, eu fico nervoso ainda. Eu digo, o que é que acontece? Faz parte do processo. Esse friozinho na barriga é bom porque faz a gente se sentir mesmo, perceber que somos seres humanos mesmo nesse sentido, né, Patrícia? E aí a gente Exatamente. vai falar sobre espiritualidade, sobre subjetividade. A espiritualidade não religiosa vai ser legal porque vai dar uma abordada, uma explanada para as pessoas, assim, para entender um pouquinho como é que a gente pode falar também espiritualidade não necessariamente ligada à religião. Então, antes de tudo, Patrícia, dar as boas-vindas, agradecer mesmo por você ter aceito o convite aqui para trazer um pouquinho da tua experiência a respeito desse tema. Eu que agradeço ter a oportunidade de não de transmitir, mas de repassar um pouco, assim, né? De tanta coisa interessante, né, Paulo? Que a gente vai tendo contato nas aulas de mestrado e tudo mais, assim, é muita coisa interessante. Esse universo das religiosidades, né? Das espiritualidades, é uma coisa que, pelo menos a mim, que não era da área, né? Estou agora no mestrado, eu vim da comunicação social. Então é um universo completamente novo, né? E aí, para mim, assim, é muito gostoso poder compartilhar o que a gente vem tendo contato, né? E aí, para essa fala que eu vou fazer hoje, eu utilizei um material de 4, na verdade é um artigo, né, de Alex Vilas-Boas, e ele aborda nesse artigo a quatro autores diferentes, assim. Foi um artigo que eu gostei demais de ler, assim, fiquei super excitada, mesmo, assim, nossa, que delícia. E aí a minha fala, ela vai fazer um resumo, né, do conteúdo desse artigo. Eu sou taróloga, trabalho com a taromancia desde 2015 e me formei em comunicação social em 2011, mas desde que eu entrei em contato com o tarô, eu me dedico a estudar, né, a comunicação simbólica que existe dentro desse sistema. A minha pesquisa em ciências das religiões está tratando de tarô também no imaginário social, para a gente conhecer, entender um pouco mais o que é que as pessoas entendem de tarô, né? O que é que elas pensam que é tarô, como é que elas acham que o tarô funciona, né? Entender como é que é essa ferramenta aí posta no mundo, né?
e em João Pessoa, basicamente, na verdade. E tô seguindo nessa trilha, né? Fazendo essa pesquisa e fazendo os atendimentos como taróloga. Fique à vontade para expressar tudo que você preparou aí para a gente. Tá bom, então, porque a gente sabe, né, assim, no senso comum, quando a gente fala de espiritualidade, imediatamente a gente conecta isso com a questão das religiões, né, de estar participando de uma religião, de ter alguma crença preconcebida em alguma coisa, em algum Deus. E aí a gente também, diante da realidade, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Que hoje em dia essa palavra espiritualidade está muito em voga, né? E aí não se sabe muito bem o que isso quer dizer. E aí hoje aqui eu vou fazer só uma apurada assim de 4 formas de como a gente pode ser espiritual, né? Ter uma espiritualidade, mas não estar necessariamente vinculado a algum tipo de religião, muito menos a algum tipo de uma crença no transcendental. Então, para iniciar essa minha fala, tenho 3 pressupostos que eu quero já deixar posto aqui, que é a questão de que a espiritualidade, né, ela não é um patrimônio das religiões, nem das instituições, ela é um patrimônio cultural, né, então cada cultura, cada sociedade tem a sua espiritualidade, tem o seu arcabouço simbólico, né, tem a sua mitologia e tudo mais, então ela não é uma coisa própria da religião, né, mas a religião, ela se funda em cima desses elementos religiosos, vamos chamar assim, e que a espiritualidade ela é um modo de ser no mundo e de enxergar a vida, ou seja, é uma cosmovisão, né? Como eu enxergo a vida, como eu lido com a vida, como eu entendo, como eu absorvo, como eu me relaciono com a vida, com o universo, com o mundo, enfim, com tudo o que a gente possa imaginar que constitui o viver, né? Que constitui estar vivo e ser ser humano. E também 3 pontos importantes, né, que é a espiritualidade, ser espiritual e praticar, vamos dizer assim, uma espiritualidade, estar em espiritualidade, viver em espiritualidade, ela tem a ver com uma busca do sentido de vida, né, uma busca de desvelar a beleza da vida e uma busca pelo maravilhamento com a vida, apesar desse mundo absurdo que a gente vive, né? Então, é uma estrutura de entendimento, vamos dizer assim, e de relação com a vida que vai tratar disso, né? Do sentido da vida, da beleza da vida e do maravilhamento. São 3. Um patrimônio cultural, ou seja, não está atrelado à religião. Um modo de ser no mundo e de ver o mundo. E os objetivos, vamos dizer assim, de uma espiritualidade, né? O provocamento da espiritualidade, o que a espiritualidade provoca é uma busca de sentido, né? De encontrar um sentido, de encontrar a beleza, né? Da vida e de se maravilhar com a vida, apesar do mundo ser esse absurdo que a gente sabe. E o Brasil hoje, então é um grande desafio a gente, né? Manter-se maravilhado, vendo beleza e encontrando sentido, né, dentro desse mundo louco. Então, esses são os pressupostos. Partindo daí, a gente vai tratar de espiritualidade, né? Espiritualidade como uma busca por isso, né, com essa intenção. Então, a primeira espiritualidade que eu vou provocar aqui, o tipo, né, de espiritualidade que eu vou provocar aqui é a espiritualidade laica. A gente fala muito do Estado laico, né? E tal. Essa palavra laica é uma palavra bem conhecida. Na nossa Constituição fala que o Brasil é um Estado laico, né? Então, isso quer dizer o quê? Que não tem, de fato, o envolvimento religioso, né? As religiões, elas não interferem no predicado de laicidade. Então, uma espiritualidade laica, ela vai tratar de pessoas, né, indivíduos que se utilizam das antigas tradições, certo? Ou seja, se utilizam do conhecimento que existe no mundo, né, de todas essas culturas, né, desse patrimônio cultural, ele se utiliza disso, mas ele não é atrelado, de fato, a uma religião. Então, a espiritualidade não religiosa, aqui, nesse momento, ela não está tratando de uma negação do divino.
ela está tratando de se envolver espiritualmente com tradições, com conhecimentos, né, de religiões, mas não pertencer a essas religiões, muito menos praticar os dogmas, né, os preceitos religiosos. Então, contextualizando um pouco de como é que essa espiritualidade laica ela surge, relembrando que até o século mais ou menos, né? Porque a história, Paulo, ela não é a história não é linear, né? E a história ela não tem um começo, meio e fim. Ela não tem essa pontuação exata das coisas. Assim como as estações sempre tem um período de transição, né? Então a gente considera que século XVIII acontece a Revolução Industrial. Então, vamos dizer que até o século XVIII, né, entendendo esse processo de transição, a gente vivia numa sociedade agrária, certo? E enquanto sociedade agrária, a gente, como sociedade, era ordenado, regido justamente pelas religiões que se utilizavam de mitos, né, das mitologias, como uma forma de ordenamento, tanto da subjetividade, como do desejo, como na forma mais íntima das relações, né? A relação conosco, a relação com o divino, a relação entre eu e o outro, né? Familiar, enfim, né? Tudo, novamente, que a gente pode conceber como vida, né? Como estar vivo, ser humano na Terra, era regido, era ordenado pela questão da religião e a utilização dos mitos pela religião. Então, a gente entendendo isso, era a sociedade agrária antes da Revolução Industrial. Mas aí começa a acontecer essa Revolução Industrial no século XVIII. A Revolução Industrial provoca na humanidade, na sociedade, um boom de transformação dessa subjetividade. E na transformação dessa subjetividade também tem uma questão do reordenamento do desejo. Então, além dos desejos dos seres humanos, a partir da Revolução Industrial, aí vai transformando de tudo, né? Os temores, o sofrimento, tudo, né? Tudo que a gente pode imaginar como ser humano, a Revolução Industrial vem e modifica. Então, a gente tem uma realidade que antes a gente se relacionava com a religião, né? E o uso dos mitos. E agora, por exemplo, a gente está utilizando os paradigmas ideológicos. Então, é quando a gente começa a entender mais vivamente a questão capitalismo, socialismo. Então, vê que muda a questão dessa subjetividade, né, de olhar para o mundo, essa cosmovisão e tudo mais. Então, a Revolução Industrial, ela faz ela provoca uma ruptura em quê? Que a gente está falando de espiritualidade laica. Uma ruptura da mitologia da religião. Quando o mito era da religião, com a Revolução Industrial, o mito se separa da religião. Então, o indivíduo tem a oportunidade de fazer ele mesmo a seu entendimento pessoal e independente dessas antigas tradições. Então, a partir de agora, eu vejo o cristianismo de uma forma minha, né? Eu vejo o judaísmo, eu vejo aquilo que está posto, eu tenho a liberdade, né? Eu tenho a liberdade religiosa de olhar para aquilo ali a partir de meu próprio entendimento. E nesse momento, o mito, como ele tinha força de ordenamento, inclusive dos desejos humanos, ele começa a ser enxergado como uma metáfora. Então, essa questão da metáfora, o indivíduo ele vai olhar para o mito metaforicamente e vai usar essa metáfora como um instrumento de um caminho para interiorização. Nessa interiorização, a espiritualidade laica, ela encontra um silêncio absoluto que promove, a partir desse silêncio absoluto, o encontro com aquilo que é inefável. E aí, nesse momento, a gente considera Deus, né? Deus ou deuses, considera a transcendência, considera o divino, mas a gente não considera os dogmas, os costumes, as normas, a normatização. A gente, indivíduo, sociedade, a gente consegue fazer esse deslocamento. Ok, eu escuto a mitologia cristã, mas eu tenho a minha própria vivência com essa mitologia e eu mesma interpreto e tenho as considerações que eu quero ter. E isso faz com que eu, no meu silenciamento, na minha individualidade, busque essa alquimia interna desse conhecimento com a minha pessoa e aqui dentro gere a minha própria relação com o inefável, com a transcendência.
Estamos entendidos aí? Quando a gente observa antes da Revolução Industrial, né, que se tinha essa relação, como tu falou, onde a própria ciência era a religião, onde a igreja era donos de terras, era a lei, era a própria ciência, e nessa época também se tinha um pouco da concepção de que a própria natureza, a própria religião era orgânica, embora tivesse vamos dizer assim, essa mão da igreja muito forte. Aí quando o pensamento científico começa, vem Descartes, o cartesianismo, iluminismo, tudo isso rompe, e daí talvez seja onde há de fato uma separação entre ciência e religião também. E aí é onde o próprio mito também, né, nesse sentido, fazendo um paralelo com o que tu falou, passa também a ser visto até pelo pensamento científico e pelo senso comum mesmo, que vai se criando a ideia de mito como algo fantasioso, como algo que não existe, né? Interessante a gente fazer essa compreensão nessa linha atrelando ao que tu falou, porque a gente consegue compreender um pouquinho mais. Estávamos falando da laica, em que existe o transcendente, existe o divino, existem as antigas tradições, mas não existe mais a conexão com a religião, né? Existe a separação do indivíduo da religião, dando essa liberdade interpretativa. Agora, a ascética, ela já vai para um outro lugar. A ascética, ela já faz uma rejeição do sobrenatural, admite, se aproxima mais da ciência e se afasta da religião também, né? Sendo que a cética, uma coisa bem rápida para a gente, é diferente no senso comum. O cético, ele está mais ligado com aquela pessoa contestadora, né? Que tem um olhar assim, meio torto, não sei, acho que é mentira, você está me enganando, ou então... Descrente, ou então o cético, como a gente costuma ouvir essa palavra, ela é mais aquela pessoa que chega uma hora que você está conversando com ela, ela não lhe escuta mais, ela só se importa em rebater o que você fala, cortar o seu raciocínio, fazer você entrar em contradição, sabe? Esse aí não é o cético que a gente está tratando aqui, na verdade, nem filosoficamente. O cético é aquele que questiona e que duvida, não aquele que rebate, não aquele que nega, certo? Então, extremista. Aquela pessoa que, sei lá porque, não é aberta, ou não tem o ouvido espiritual aberto, né? Então, a espiritualidade cética, ela vai tratar dessa partida de questionar de que duas coisas fundamentais, assim. De que existe uma verdade, né? Que a verdade é algo que exista, ele questiona essa verdade. E ele questiona que, existindo uma verdade, por que ela é das religiões? Por que são as religiões que possuem essa verdade? Então, ele começa por aí. O cético, ele vai olhar para a espiritualidade e ele vai, diferente do laico, que utiliza das antigas tradições para fazer a sua questão própria, o cético, ele rejeita, inclusive, as antigas tradições. Ele não vai dizer que é falso, ele não vai combater nada, mas ele vai dizer, por que essas verdades estão aí? Aí é o pulo do gato do cético. Através da minha própria capacidade de refletir a vida, eu consigo também chegar às verdades. Que verdades? Já que eu duvido que elas existam. Então, as minhas verdades, elas também são minhas. Não são verdades universais, tá? Então, o cético, ele tem essa compreensão de que ele pode refletir a própria vida, refletir aquilo que acontece com ele, refletir, pensar sobre a vida, rejeitando o sobrenatural, entendendo que é o aqui e agora, é a vida do aqui e agora, do momento presente, ou seja, essa é a vida, é a única que vale a pena ser refletida, ser pensada. Então não tem a questão do depois da morte, essas coisas com o cético, não tem. Ele está preocupado com o aqui e agora. Como é que eu vou tratar das questões que são universais, né? Então, como é que eu lido com o mundo, como é que eu vivo, quais são as dificuldades que eu enfrento, como é que eu enfrento essas dificuldades, como eu enfrento as tragédias, como eu enfrento e lido com a realidade da morte, como é que eu enfrento as tragédias. Então, assim, né, como é que eu enfrento, como é que eu lido com o luto. Então, assim, o cético, ele não vai ficar dizendo, então, porque se alguém morreu, então existe uma coisa que é maior do que todos e que as coisas têm um motivo de acontecer. Ele não está preocupado com essa coisa do sobrenatural, dessa coisa do além. Ele olha para a vida dele agora e aí ele faz o processo também do silenciamento. Ele busca o silenciamento como fonte de reflexão para gerar uma serenidade
para ele conseguir lidar com as coisas que vai acontecer com o religioso e com o não religioso, com o cético, com o laico, com todo mundo, comigo e com você. Mas o cético, ele não vai estar bebendo de fonte nenhuma para fazer as suas próprias reflexões, porque ele entende que a verdade, né, ele questiona que exista uma verdade, ou seja, que existam respostas. E também ele questiona que existam perguntas. Então, o cético, eu acho ele, eu entendo ele como uma espiritualidade mais orgânica. A vida acontece e ele volta para dentro, silencia e reflete aquela vida. Sem estar preocupando se foi uma mensagem do universo, se foi um trabalho espiritual que fizeram para ele, o que foi que aconteceu ali, não. Mas sim o que é que eu posso fazer diante dessas questões que estão me acontecendo. Então, a espiritualidade cética é isso, tá? Só para não estender mais. De repente, muita gente está aí, talvez, se identificando, assim, porque talvez nem soubesse que existisse termos para definir os tipos de espiritualidade, assim, posso estar me colocando. Por exemplo, tu falou muita coisa que eu me identifico bastante, que não sei se eu estou nesse, vamos dizer assim, nesse patamar aí, mas com certeza tem um processo, já tive fases exatamente nesse sentido. Pode prosseguir, Patrícia. Certo. E aí agora tem a espiritualidade, que aí também acho que o pessoal vai dizer, opa, como assim? A espiritualidade tem como ser 60% certo, tem como ser como você quiser, meu bem. Você é um indivíduo livre, tá entendendo? Então você pode ser o que você quiser, inclusive nada. Aqui a gente está tratando de quatro abordagens, vamos dizer, acadêmicas, né? Do entendimento do estudioso que vai lá, classifica, a academia gosta de classificar, né? A gente está nesse universo, mas a liberdade é plena aqui, nesse sentido. Então, o próximo é a espiritualidade ateia. Sim, ateus são espirituais. Então, aqui também assim como existe o cético, que é diferente do contestador, que a gente acha que é cético quem contesta, não. Aqui também eu usei aqui o termo, a espiritualidade ateísta, aí tem o ateu da espiritualidade e tem o ateu de boteco. O ateu de boteco é aquele ateu que leva só o tempo dele em estar negando Deus, em estar criticando o religioso, em estar querendo afirmar que porque alguém acredita em Deus ou porque alguém tem algum tipo de religião, principalmente cristã, principalmente protestante, essas pessoas são alienadas, são fanáticas, são desprovidas de senso crítico, né? São menos inteligentes e iluminados. E esse ateu do boteco, ele acha que ele é um maior espertão porque ele chegou à conclusão que Deus não existe e pronto, verdade está feita. Aí chega esse cético aqui e vai dizer, como assim existe essa verdade? Né? Então, esse ateu de boteco não é o ateu da espiritualidade ateia. O ateu da espiritualidade ateia, ele rejeita a fé em Deus. Ele não tem fé em Deus. E essa aí é uma questão muito interessante no processo da espiritualidade ateia. Mas o ateu, quem é o ateu? Ele não acredita em Deus, mas ele vivencia um processo de que ele, ao contemplar esse universo, ao contemplar a imensidão do universo, ele é arrebatado por essa consciência de observar a imensidão desse universo. Chega, eu me arrepio, porque quando a gente para pensar nessa imensidão do universo, né? É um negócio realmente assim, arrebatador, que causa esse maravilhamento, né? Estamos tratando de espiritualidade como processo de maravilhamento, encontro da beleza da vida e encontro do sentido da vida. Então, o ateu, ele é essa pessoa que olhou, né? Contemplou a vida, contemplou a natureza, contemplou o universo, né? Essa imensidão, e ele se viu arrebatado por isso. No momento que ele se vê arrebatado, o narcisismo dele reduz significativamente e ele começa a sentir um tesão, uma alegria, uma vontade baixou o narcisismo, desse sair de si para ir para o mundo. Então ele consegue resgatar uma ética e um amor à vida, percebe?
Então ele vê o mundo, Perfeito. ele vê a Me natureza e identifico ele mais ainda trata. com isso. Eu também, essa é a que eu mais identifico. Ele trata da natureza, ele trata da relação do outro, ele trata do convívio, de estar vivo, a presença dele nesse todo, nessa união com esse todo, é uma presença ética e é uma presença de amor, sabe? Então, o ateu, ele nesse arrebatamento que ele encontra desse enfrentamento com essa maravilhosidade do universo, ele dá uma quebra, vamos dizer assim, psicologicamente o ego dele se encaixa, assim, sabe? Ele sabe o lugar dele no mundo. Ele, não que ele saiba, mas ele começa a buscar. Então, qual é o meu lugar no mundo, né? Já que eu só sou mais uma coisa dentro dessa imensidão caótica e perfeita, né? Quando a gente vai olhar o movimento, né? Existe essa perfeição, mas existe esse caos, né? Essas duas coisas juntas ali combinadas. Tá. Sem intenção de fazer comparação, de dizer esse processo é melhor do que esse, mas durante um tempo, assim, sabe, quando pensava a respeito dessas coisas, do processo de ateus e que de repente se tornam as pessoas espirituais, o que eu não sei se é porque eu me identifico, porque eu sinto que já passei por esse processo também, eu tenho a sensação de que essas pessoas que passaram por um processo de ateísmo assim, parece que a convicção delas depois na espiritualidade é um pouquinho diferente, talvez mais desapegada, ou talvez um pouquinho melhorada. Acabei fazendo um julgamento aqui, mas no sentido de dizer de que não é uma coisa, vamos dizer assim, fundamentada em uma fé cega. Porque quando você questiona, você diz que aquilo ali não existe, você se questiona sobre esses tipos de coisa, e de repente você vai encontrando respostas ali para a própria espiritualidade, de que existe forças, de que existe o universo em expansão, essas coisas todas, e você vai se dando conta por si só. Parece que esse processo gradativo é mais prazeroso, de fato. Acredito que foi, como eu te falei, porque eu me identifico com ele. Tu falou de 3 tipos até agora de espiritualidade: a laica, a cética e a espiritualidade ateísta. E agora estamos na ateísta, né? Na espiritualidade ateia, que nega a fé em Deus, né? Nega esse sobrenatural. Mas ele é um ser que foi arrebatado pela contemplação do universo, né, do caos e da harmonia que existe nesse universo. Então, Esse a termo partir de... arrebatado pela expansão do universo eu também acho muito bonito. Aí ele produz... Então, esse arrebatamento dele produziu nele uma redução do seu narcisismo, um aumento do tesão por viver, né, e de estar em comunhão com esse todo universal, de se ver parte, de se entender parte desse todo harmônico e caótico que é. Então, produz nele uma ética e um amor à vida, né, por causa dessa experiência que ele teve com o maravilhamento. E aí, qual o processo de espiritualidade, né? Porque esse tipo de ateu, a gente está falando aqui que ele tem um processo de espiritualidade. Então, essa espiritualidade, ela busca a lucidez. O cético busca a reflexão. O ateu, ele busca a lucidez, porque, né, vamos considerar que não existe Deus, não existe essa pessoa que está manipulando tudo, né, que está movendo os pauzinhos, que faz aqui acontecer, para que seja... Não existe essa realidade para o ateu. O que é que ele se depara? Com a solidão. Então, o ateu, a espiritualidade, o ateu espiritual, vamos dizer assim, é um cara que é um cara, uma mulher, que ele se percebe sozinho no mundo. Ele não tem essa dimensão do pai criador, da mãe criadora, dos seres espirituais que estão auxiliando ele. Não, ele se defronta com a solidão. E nesse encontro com a solidão, ele, como todos os outros, também passa pelo processo de se encontrar com as suas angústias e se desesperar com as suas angústias. Só que o ateu, diante dessa realidade de sua solidão, ele consegue produzir, entrar em contato com uma coragem interna que ele consegue enfrentar esse desespero até alcançar uma serenidade. Então eu estou só no mundo, estou nesse mundo louco, a vida é uma loucura, perdi meus familiares, perdi meu emprego, não tenho dinheiro para pagar as contas do mês que vem, o meu cônjuge, a minha cônjuge botou uma gaia, não sei o que é que aconteceu comigo. Ou pior, me descobri quem sou, assim, né? Descobri algumas coisas de mim, mas não tem quem interceda por mim, sou eu e sou eu.
Então, é um processo de entrar em solidão, encontrar essa solidão, se ver só no mundo, mas entrar em contato com essa solidão, que é uma coisa que a gente rejeita muito, né, Paulo? As pessoas não gostam de solidão, não gostam de lidar consigo mesmas, enfim. Então, o ateu, ele se realiza nessa solidão, ele percebe essa solidão e ele enfrenta esse desespero de ser sozinho no mundo para conseguir a serenidade, a mesma serenidade que o cético estava querendo, mas ele quer encontrar uma lucidez. Ele quer encontrar uma lucidez para ele poder ver a vida dele, lidar com a vida dele, lidar com o cotidiano dele, para conseguir ter um domínio de si, que não é controle, né? Não é aquela coisa do controle que também a sociedade hoje detesta a solidão e acha que pode controlar tudo, e acha que tem um controle de tudo, né? Que não consegue se movimentar dentro da fluidez, dentro da roda da vida, né? Dentro da roda da fortuna, como a gente encontra no tarô. Então, não é esse, né? O domínio de si não é o controle, mas é o domínio de si e o domínio do medo. Desse medo de que eu sou só para lidar com tudo, mas eu preciso cultivar a força da minha alma, as minhas virtudes, para eu conseguir lidar com esse mundo solitário, lidar com esse mundo ser só que sou. Patrícia, tem uma expressão que eu acho muito bacana em relação a isso, que eu escutei uma vez e carrego comigo esse ensinamento, em relação a essa coisa do controle e do domínio. O controle, ele é do ego, né? O nosso ego que tem a necessidade de controlar, de rotular as coisas. Já o domínio já é uma capacidade maior de você desenvolver. Aí o domínio já é do espírito, você domina as coisas por naturalidade, as coisas simplesmente já estão acontecendo porque você está em um patamar em que você não tem essa necessidade de controle. E aí, para finalizar, tem o processo da espiritualidade, que é a espiritualidade do sentido da vida, né? E aí aqui quem está tratando disso é o Viktor Frankl, que a gente também, né, teve uma disciplina maravilhosa sobre o pensamento de Viktor Frankl. Viktor Frankl, para quem não conhece, é um vienense. Ele foi prisioneiro do Holocausto, ele passou por 4 campos de concentração. Ele é psiquiatra e ele desenvolve a logoterapia, que é a terceira escola vienense de psicoterapia. Veio Freud, aí veio Adler, e aí tem o Viktor Frankl com a logoterapia, que é uma terapia existencial. Então ele vai tratar da existência do ser humano. Na experiência de campo de concentração dele, ele percebe a diferença da forma como as pessoas lidam com aquela situação. E aí, resumindo superficialmente, ele chega à conclusão de que ser humano a qualidade, o adjetivo maior do ser humano é buscar sentido na vida. Então ele percebia que as pessoas que buscavam um sentido, mesmo dentro daquelas experiências, indo para a morte, né, no campo de concentração, indo para a morte, tinham dias com canções nos lábios. Então ele curioso sobre isso, e a partir também da própria experiência dele, ele chega a esse entendimento de que ser humano todo ser humano, religioso ou não religioso, ele está em busca de um sentido da vida. E esse sentido, ele vai da situação e para cada indivíduo. Então, não é um sentido sobrenatural de que eu nasci para isso. A cada situação, a cada momento da vida, a cada ciclo, a cada relação, a cada presente, a cada aqui agora da vida, existe um sentido. E isso é o que move o humano. Então, a força motora do ser humano é esse sentido da vida. Quem direciona o sentido da vida? Ele entende, na observação também clínica dele, que para o homem religioso, o homem religioso entende que quem direciona o sentido da vida dele, quem diz o sentido da vida dele é Deus. Para o homem não religioso, é a própria psique. No homem religioso, é uma conversa de eu com Deus. No não religioso, é uma conversa de eu comigo mesma. Eu comigo mesmo. Então, é uma relação de que a minha psique está me direcionando. Então, para encerrar, ele fala que a nossa consciência é o nosso órgão de sentido. Então, é a nossa própria consciência que vai a cada situação e em cada pessoa dizendo qual é o que é que faz mais sentido
da gente executar na vida, da gente falar, da gente lidar, de como a gente se portar. O que é que faz sentido? Não é esse sentido especial, maravilhoso, não, tá, gente? É o sentido das situações, é o sentido do que está acontecendo. E como no aqui e no agora. Que para mim me remete muito, só para aproveitar a deixa, muito às práticas meditativas, né? Porque através da meditação, do exercício do cultivo da atenção plena, focado no presente, no aqui e no agora, você se desenvolve a espiritualidade nesse sentido. Para Viktor Frankl, é espiritual aquele que busca sentido. Então, todos os seres humanos são espirituais, porque todos os seres humanos estão buscando um sentido na vida. Ele vê isso dentro dessa experiência do Holocausto que ele vivencia. Nessa fenomenologia que ele está ali dentro, as coisas acontecendo, ele vai observando isso. E a gente consegue compreender, conceber a espiritualidade como um processo inerente da nossa natureza, que não faz necessariamente alusão às práticas religiosas. Exatamente, é um patrimônio cultural, é um patrimônio humano. E aí, essa condição da sua própria consciência que guia o sentido da sua vida, que direciona o sentido da sua vida, ele fala assim, que ele percebe que o homem, ele tem sempre, em última instância, a possibilidade de ser livre. Porque mesmo que ele esteja condicionado às situações externas, né, ele dentro de um campo, né, as pessoas dentro de um campo de concentração indo para a morte, ela interiormente tem a liberdade de escolher como ela vai lidar com aquilo ali. Então, tinha pessoas que iam cantando e tinha pessoas em sofrimento, em sei lá o quê, né? Em coisas. Tem a biografia dele, eu recomendo muito que leiam a biografia dele, porque é uma história emocionante também. Então, ele fala que o ser humano, ele mesmo que preso em condições extremas, ele ainda assim tem a liberdade de escolher. E essas escolhas, elas promovem nesse ser humano que tem essa consciência dessa liberdade, a noção de responsabilidade. Então, em todo momento, eu tenho sempre a liberdade última de escolher como é que eu vou responder a você, Paulo, quando você me ofende, sabe? Eu vou ter sempre um lugar interno, espiritual, de consciência que me diz qual é o sentido maior daquilo ali, que me diz para onde eu deveria ir. Eu posso ser ríspida ou eu posso ser indiferente, irônica, né? Sempre vai ter, o Frankl fala que sempre vai ter esse lugar de liberdade interior que promove no ser espiritual, né? Que busca esse aperfeiçoamento aí como humano da responsabilidade perante a vida, perante o outro, perante suas escolhas. E aí, só para finalizar mesmo, tem mais uma parte aqui para falar, mas não é relevante mesmo ao tema. E aí, esse sentido de vida, não sei se tem tarólos por aqui, quando eu estava lendo isso, eu vi muito que esse lugar do órgão de sentido, que é a consciência, me remeteu extremamente ao eremita, né? Que aí, para finalizar, se quem quiser aí entrar em contato, eu posso passar esse material, né, que eu estudei para poder vir falar aqui para vocês sobre isso. No meu Instagram. Vai querer, viu, Patrícia? No meu Instagram tem um link para o meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato, me passa o e-mail, a gente conversa também. Através desse link a gente pode agendar consultas de tarô, se vocês tiverem interesse e tudo mais. Mas aí era isso aí que eu tinha para contribuir para vocês, né? Patrícia, que show, viu? Um show, assim, de informações belíssimas, lindas. Tenho certeza que muita gente aqui ficou encantada. Eu vi, de fato, aqui falas, aqui comentários, te elogiando, assim, por trazer tanto conhecimento bacana. Só tenho, de fato, muito a agradecer. E quem quiser entrar em contato, tenta em contato com Patrícia. Aproveita aí para tirar as cartas aí com ela, que ela está inspirada. Que é legal, é muito massa, é muito massa. As cartas do tarô, o sistema simbólico do tarô é uma coisa linda, encantadora também, que gera esse arrebatamento. Eu, espiritualista ateia, sou arrebatada toda vez que eu faço uma leitura de tarô, com toda sinceridade. Então, muito obrigada aí pelo convite. E tamo aí. Maravilha. Show demais, Patrícia. Muitíssimo grato. A gente vai encerrar agora contigo. Vamos receber a Emanuela. Muita gratidão, Patrícia. Tchau, tchau. Valeu, gente. Olá, boa noite. Manuela. Eita, que resposta. Seja bem-vinda.
Olá, que bacana. A live de Patrícia é maravilhosa, né? Ela sai com o Hierofante e eu entro com a carta do louco, né? Que eu acho que eu tenho tanta bagagem e de repente eu vejo que a minha bagagem tá bem pouquinha, né? Quanto Que nada, mais, Manu. quanto mais a gente estuda, né? Mais eu me sinto uma neófita. E já são aí mais de 20 anos de bruxaria, de pesquisa, de dedicação. E nesse mergulho com a aula do professor Luzival, que foi um mergulho profundo, não imaginava tamanha profundeza. Então eu venho traçar um pouquinho o paralelo, né, do que a gente aprendeu aí entre os ritos, o mito e a espiritualidade, não indígena, né, mas dentro dessa questão do contexto da religião da deusa. Eu vou pontuar que eu conheci a religião da deusa ali por volta dos anos 2000, graças ao encontro da Nova Consciência, que traz todo ano, né, não na mesma proporção que foi ali nos anos 90, mas continua trazendo debates e conversações como essa, né, para uma nova consciência. E foi Que onde eu acontece tive aí em Campina Grande, não é isso, Manu? exatamente no período do carnaval. E Manu, aí, se tu me permite, eu gostaria que, antes que tu falasse um pouquinho sobre a religião da deusa, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tu, para o pessoal que está aqui, em poucas palavras aí, só para dar uma apresentada. olá, eu sou a Emanuela, eu sou formada em jornalismo, atuei aí com assessoria de imprensa e faço parte da Iniciativa das Religiões Unidas, que é uma entidade, uma organização vinculada à ONU e que trabalha em busca desse diálogo interreligioso, né? A cultura da paz pelo diálogo interreligioso está presente em mais de 109 países, com mais de 1.500 círculos de cooperação. E dentre esses círculos, eu sou um dos 12 aqui do Brasil. Eram 8, mas eu acho que surgiram outros grupos. E eu estou dentro desse grupo para trazer o diálogo interreligioso aqui, que já fez parte ali da Nova Consciência, que participou daquele movimento todo. Eu também faço parte do grupo Vamos Juntas, que é um grupo de mulheres aqui de Campina Grande, que começou por meio de um grupo de caronas, e a partir daí a mulherada se uniu. E a gente sempre se ajuda com indicação médica, com alguma orientação, com apoio emocional, com ajuda mesmo de doações. A gente já ajudou algumas pessoas. E também faço parte, fui voluntária na ONG da Nova Consciência esse ano, participei mais ativamente na correria que é de organizar um evento dessa grandeza, né, mesmo com tão poucos recursos. E também, para fechar, que eu estou na ONG Mulheres no Cárcere, que infelizmente a gente parou desde janeiro por conta da pandemia, né? As organizações foi fechado o acesso ao presídio e a gente levava alguns mantimentos e material de higiene pessoal e um pouco de apoio, né, às mulheres encarceradas em situação de abandono. Então eu faço parte aí de algumas lutas, né, porque e sou feminista, bruxa. Aliás, esse termo que tu utilizou durante a disciplina na aula com o professor Luzival encantou muita gente assim pela naturalidade como tu expressava. Sempre tu ia falar sou bruxa, algumas pessoas que não estão acostumadas assim com esse termo, assim que de uma certa forma ganha mais espaço, ganha mais nitidez hoje em dia, né, mano? Especialmente acredito que por essa religião da deusa que tu vai dar uma contextualizada pra gente, explicar um pouquinho pra gente. Eu aprendi com um professor meu de teoria da comunicação que as palavras se fazem pelo uso, o desuso e o abuso, né? Então, por muito tempo, a palavra bruxa, pelo seu contexto do abuso, ela precisou ser desusada, né? No sentido religioso e da prática religiosa. E ela está sendo retomada, né? Desde ali os anos 60, quando caíram por terra as leis que ainda condenavam as práticas religiosas, né, da bruxaria. Então, ali no movimento dos anos 70, que trouxe essa visão holística, né, essa percepção de mundo, essa conexão, esse religar. Então, foi dentro desse movimento, né, o xamanismo, quando ele se tornou mais visível, mais aceitável, né, mais divulgado, na verdade, mais acessível, né. Então, quando eu comecei a estudar, foi por conta, eu era
católica praticante até os meus 15 anos, com Eucaristia e das missas, mas eu sempre havia aquele fator de questionamento, né, do papel da mulher dentro da religião, principalmente a religião católica, que há tantos pontos antagônicos, né? E o fato de eu me identificar depois com o tempo por eu ser lésbica e estar dentro de uma religião que não aceitava a minha individualidade, né? Que não permitia eu ser quem eu sou, né? E essa busca do indivíduo, né? O conhece a ti mesmo. Então, como eu posso conhecer a mim mesma se a crença me poda e quer me botar dentro de uma caixinha que não me cabe, né? Então, a partir daí eu comecei a buscar sobre as sociedades mais antigas, as sociedades mais arcaicas e como era a época o período matrifocal, não é nem o período matriarcal, porque o matrifocal é quando a comunidade gira ali em torno da mãe, né? Porque a mãe é quem dá a vida, a mãe é quem cuida, que alimenta nos primeiros anos de vida, né? Tem a participação do homem. Então, quando houve essa transição, na Mulher do Terceiro Milênio, a Rosemarie Muraro fala que quando começou essa questão da sociedade coletora para a sociedade caçadora, veio essa transição, né, de colocar a mulher num patamar inferior, porque a caçada transformava os homens em grandes heróis. E aí eles, com o tempo ocioso que eles tinham, deixaram de contribuir ali no dia a dia da comunidade. Ela conta, né, que os homens começaram a ter mais tempo para pensar e criar os mitos religiosos, né, e descrevê-los como heróis e colocar a mulher somente ali no papel da cuidadora, da frágil, né, vem essa construção. Então, daí que surge esse termo matrifocal. Exatamente, porque o foco é dentro da mulher, né? É o ciclo da mulher, como as mulheres se ajudam, se cuidam. Porque a mulher, ela tem um ciclo que é perceptível todo mês. A mulher sangra, a mulher dá à luz. Então, quando você respeita esse ciclo matrifocal, a mulher tem um papel importante e havia um equilíbrio na sociedade, onde os povos se ajudavam. E a mulher não era caçadora, não pelo fato dela ser frágil, mas pelo fato dela estar sempre com a criança amarrada ao seu corpo, né? Então, imagina você sair para uma caçada e o menino dá um berro, começa a chorar com fome, né? Então, aí já é um resgate da Riane Eisler entre o cálice e a espada, que ela traça esse paralelo, né? Ela diz, olha, mas os mitos foram sendo transformados, né? Foram sendo contados. Então as mulheres não caçavam, tem a sociedade de mulheres no Alasca, que elas são as únicas caçadoras de baleia, né? Mas aí esses mitos foram se fortalecendo e contando somente essa polaridade, homem, mulher, e a gente vê a força do mito, né? O poder do mito para definir como você age dentro da sociedade, como você se comporta, e como a mulher ela foi sendo deixada de lado, né? Aí a Starhawk, ela, no livro A Dança Cósmica das Feiticeiras, que eu tive o privilégio de ter acesso a esse livro lá nos anos 2000, e é um guia de rituais e práticas da religião da deusa, e ela nos ensina exatamente assim, o passo a passo, né? Aí você vê a importância, dentro dessa aula do professor Luzival, né? Esse mergulho, a importância das práticas diárias, né? Porque os ritos, eles começam a definir você dentro da sociedade. Então se criam os ritos para manter você um indivíduo mais passivo, né? Um indivíduo que aceita determinadas polarizações sociais, o contexto cultural que nós estamos. Inclusive a Starhawk, ela mais do que nos responder, ela nos deixa uma grande responsabilidade. Que ela diz que a religião da deusa, ela considera a religião feminista do futuro, e eu já vejo o futuro como agora, né? Ela traz o desafio da gente não só o resgate e ressuscitar a religião da deusa, mas de ressignificá-la, né? De recriá-la dentro das ferramentas que nós temos agora. Eu já passei por alguns grupos, algumas pessoas que queriam viver meio que numa comunidade ancestral, né? Mas a gente tem que adequar a nossa realidade presente. Essa coisa da transformação do rito, dele se adequar aos tempos de agora, né? As novas tecnologias que inclusive nos permitem realmente estar em vários lugares ao mesmo tempo. Manu,
Desculpa, só para aproveitar, deixa aí, a Luísa, ela fez uma pergunta para ti, não sei se tu vai responder em algum momento ou se já se seria o momento. Ela perguntou, no caso, a religião da deusa seria a Wicca? Fica à vontade, para discorrer na tua linha de Olha, raciocínio. a Wicca é uma das vertentes da religião da deusa. Quando eu iniciei as minhas pesquisas, os meus estudos, eu comecei, o único material que a gente tinha aqui no Brasil era falando sobre a Wicca. Para você ter ideia, ali nos anos, no final de 98, 99, na internet de escada, tinham apenas 2 sites que tinham o conteúdo sobre Wicca, né? E aí veio surgindo o Claudinei Pietro, que hoje é uma grande referência, né? Quem está aí atuante com a Abra Wicca, com o movimento da Wicca. Mas dentro da Wicca eu percebi que ainda havia se criado dentro dessa reconstrução alguns dogmas que retiravam o sentido da bruxaria, né? Que é só tem o único dogma, né? Que é sem prejudicar a ninguém, nem a ti mesmo, realize todos os seus desejos. Que a partir daí também tem um fragmento do texto do Caballion que o Aleister Crowley trazia, que o Raul Seixas cantava, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Mas aí tem um fragmentozinho que faz toda a diferença nessa frase, né? Que é faz o que tu queres, pois é tudo da lei, e a lei é o amor. Então não é tudo que tu queres, né? Porque você também não pode sair prejudicando ao próximo. Então é tudo essa relação de troca, né? A energia que você manda, você traz ela de volta, né? Mas voltando para a Wicca, ela é também uma religião da deusa, mas eu busco a religião da deusa dentro dos princípios mais ancestrais mesmo, né? E trazendo para um contexto mais urbano, que é onde eu vivo. Porque a religião da deusa, ela dá essa liberdade do imaginário. Ela dá essa liberdade de você criar o ambiente, de você criar o local. Não é porque eu não tenho um quintal enorme para fazer uma fogueira que eu não vou celebrar um rito do fogo. Eu posso botar numa panela e acender e usar a imaginação. E se eu não tiver nada, eu posso realizar o rito também. Mas por que é importante a gente acender um fogo? Por que é importante a gente acender um incenso? Porque é toda a simbologia que você carrega ali, né? Porque a religião da deusa, ela é uma religião com base no xamanismo, que é essa busca do êxtase, né? Através do êxtase você consegue acessar o seu self jovem. E para que a gente quer o self jovem? Que a gente quer ver, falar à luz das estrelas, quer perceber o universo e se perceber como parte dele, né? Você está dentro dessa construção você é uma mistura completa, não é somente o universo à parte da gente. Então, a religião da deusa, dando continuidade à pesquisa, à pergunta sobre o Wicca, né? Como a Starhawk disse, ela é a religião feminista do futuro, mas que está sendo formulada, né? A gente tem que formular essa religião agora, a partir da observação, né? Quais são os mitos que tratam a mulher com violência, os mitos que trazem incesto, os mitos que trazem os abusos, né? Como um deles, por exemplo, a gente tem o mito da Medusa, que foi abusada e que foi condenada, mesmo ela sendo violentada, ela foi condenada a ser uma mulher feia, horrenda, que ao olhar para ela se tornasse pedra, né? Então a gente vai continuar alimentando esses ritos que foram desconfigurados, né? Como o próprio Eliade fala, que ele prefere estudar os mitos primitivos, porque os mitos, como os mitos gregos, os mitos foram recontados, né, e recriados a partir da percepção política e cultural da época, né? E muitas feministas questionam isso. A própria Donna Harold, ela fala como ciência e religião se uniram, né, para manter toda uma mitologia que coloca personagens como seres superiores, os humanos, né, mais especificamente os homens brancos, héteros e cis, como o ser mais próximo do sagrado, né? Até a própria palavra homem, né, que antes o homem representava a humanidade, né, era o todo. E o homem se apropriou desse termo homem para tratar. No livro Sapiens, ele aborda, o Noah, ele aborda isso aí, ele fala como se apropriou de uma pequena palavra homem para determinar toda uma linha, né, todo o traçado da humanidade. Então o homem se vê ali num papel realmente de superior, né, de o mais próximo do divino.
E aí a bruxaria ela vem como esse resgate, mas não com essa inversão de valores, essa busca de se sobrepor ao homem, mas de buscar novamente aquele equilíbrio, onde a gente trabalha de uma forma colaborativa, né? Com os valores, somos diferentes, mas temos o mesmo peso e a mesma medida, né? A Starhawk fala que somos forças contrárias, mas não opostas, né? Não estamos em conflito, mas precisamos dessa mesma energia para a gente se manter em equilíbrio. E é engraçado Bacana. que Queria fazer uma pergunta, Manu. Posso? Pode, sim. Agora há pouco tu falou que a religião da Deus é uma religião que está em formação. Eu acho isso muito bonito porque está sendo construída, né, de uma certa forma com base nos princípios filosóficos, ideais que já se tem. Diante do que Patrícia falou um pouquinho a respeito sobre a espiritualidade não religiosa, tu consegue fazer algum link assim de tratar essa Com religião não certeza. necessariamente como uma religiosidade? Com certeza, porque a religião da deusa, ela traz os arquétipos, as mitologias, não como essa crença verdadeira de que aquilo ali surgiu e existiu tal qual foi descrito, né? Mas é visto como uma poesia, para despertar esse nosso subconsciente, para entrar nesse lado da fantasia. Que ela, como ateu, ela consegue mergulhar no silêncio profundo, né? Mas por meio dessa reflexão, desse, como ela falou, do sofrimento que ela sente. Opa! Ela traz a leveza por meio do selfie jovem, que ele torna isso mais leve por meio da diversão, por meio do riso, do mergulho no seu subconsciente, né? Se eu não posso fazer isso, se eu não sei o que fazer, então eu não faço nada. Eu mergulho em mim para que eu ache uma resposta. Não que eu vou esperar que o universo resolva os meus problemas, de jeito nenhum. Mas eu vou mergulhar profundamente em mim, e não sozinha como a Patrícia, mas segurando a mão da deusa, da divindade que me acolhe, que eu sei que ela não vai me deixar chegar lá no fundo de cara, mas eu vou chegar no fundo, mas amparada. Porque a gente precisa saber nossas profundezas, né? Então, chegar ter esse mergulho, essa introspecção, para chegar no self divino, porque a Starhawk, ela trabalha com 3 selfies: o self discursivo, que é esse que a gente está aqui conversando, que é o analítico, que é o que pensa; o self jovem, que é o self criança, que ri, que sente, que se emociona, que você me viu chorando algumas vezes nas aulas, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou chorona, apresentando a nova consciência, morrendo de chorar. Meu self jovem, às vezes, ele foge de controle, por falta de algumas práticas rituais para deixá-lo no seu devido lugar, né? Que aí é a importância dos ritos. E aí o self profundo, né? Quando você chega nessa consciência de até aquele momento do self jovem eu não sabia o que fazer, mas chegar até o self profundo e ele dizer: segue esse caminho, aquela voz que está ali na nossa mente, né? Mas para orientar que essa voz, ela nos oriente para aquilo que a gente deseja. Porque a gente deseja muito nessa vida, né? As pessoas falam da magia. Ah, mas se você é bruxa, por que você não faz um feitiço para ficar rica, né? Porque tem muita gente desejando também. E o que é a magia? A magia é você mudar a sua consciência pela vontade. É você chegar ao self profundo, mas tendo a presença do self discursivo. E você saber que você é capaz de acreditar tão profundamente sem haver a menor dúvida. E isso não é fácil de se conseguir. É uma coisa muito simples. É só acreditar cegamente. Mas quantas pessoas aqui têm uma fé cega, né? Já consegui em algumas situações, em momentos de dor que a religião nos ampara, nos dá aquele acalanto, né? A religião da deusa, inclusive, ela nos faz questionar as situações de dor. No caso de mulheres que são agredidas, que são submetidas a situações que elas não querem por conta de determinado mito traçado e definido como verdadeiro e como único, né? Então a religião da deusa, ela faz questionar isso. A Starhawk, ela provoca muito o tempo inteiro. Percebam o contexto político, percebam o contexto histórico onde vocês estão inseridos. As pessoas estão sendo tratadas de forma correta, as pessoas estão com a mesma igualdade, estão tendo acesso ao alimento, estão tendo acesso a coisas básicas para a nossa existência. Então, não só a questão do acesso ao divino, mas como nós nos relacionamos com as pessoas.
Então ela fala que, que a bruxaria ela traz a liberdade, ela faz você. Ninguém pensa que acessar a bruxaria, você é bruxa amanhã. Exige pesquisa, exige dedicação. Ela fala que o preço da liberdade é a dedicação, é a prática. Porque aí você começa a quebrar paradigmas de construções sociais. Aí você começa a enxergar que o mundo é muito mais do que você acordar, bater um cartão e cumprir uma regra social. A gente tá vendo essa pandemia, eu tava brincando num grupo de terapia que eu participei, dizendo, gente, eu tô me sentindo uma selvagem primitiva, porque eu durmo quando eu tenho sono, eu como quando eu tenho fome. O único dia que eu me sinto dentro dessa sociedade era quando eu tava assistindo às aulas com o professor Luzival, porque tinha um horário e tinha ali uma interação, mas vivendo. Então você começa a questionar realmente, né? As pessoas são todas iguais para dormirem, acordarem e trabalharem, né? Então, mais do que você buscar essa conexão com o divino, a bruxaria ela nos faz olhar como nós estamos vivendo o agora e o nosso papel na transformação dessa vivência de agora. Porque a gente não espera um paraíso além da morte. Nós estamos conectados. Existem alguns mitos do outro lado que eu não me aprofundo muito nos ritos do pós a vida, porque são tantos ritos da vida que eu me dedico, que eu prefiro pegar o mais simples e ir alimentando ele, né? Que é como se nós fôssemos um grande garrafão de água e nossa vida fosse ali um copinho que a gente tira, né? E quando a gente morre, a gente volta ali pro todo. E na verdade é como se aquele copinho nem existisse. Quando você chega à conexão, você é só um pouco de tudo aquilo. E tem consciência que é um pouco, é um mergulho profundo. E aí você tem esse papel da ritualística, né? Porque a questão política, a gente viu o peso da ritualística, dos mitos e dos ritos na construção do Brasil de agora, né? A interferência religiosa na criação de um mito. Realmente é um mito. Mas que tipo de mito nós queremos construir, né? Que tipos de mitos nós vamos adorar? Até quando a gente vai aceitar as mulheres sendo vilipendiadas, né? Até quando a gente vai aceitar a violência? Até quando a gente vai aceitar que o Estado seja dono do nosso corpo, né? Porque até se a ciência se baseia muito nos animais em algumas sociedades, Darwin observou os animais e dizia isso de como a gente se comporta em sociedade, que o homem é superior por isso e por aquilo, mas não eram dadas as mesmas condições de igualdade, né, para você avaliar quem é melhor, quem é maior. E para que a gente está perdendo tempo em quem é melhor, quem é maior, quando a gente tem problemas bem maiores, né? Questões bem mais filosofais para a gente ver o que é a sociedade que a gente quer, né? Dentro do nosso contexto religioso. A nossa religião ela está mesmo preocupada com o próximo, porque um dos paradoxos da bruxaria é você ter a sua verdade, mas ao mesmo tempo você permitir que o outro tenha o seu caminho. É saber como você agir com os seus, ela lhe orienta a agir com os seus, mas ela também lhe dá a responsabilidade de agir corretamente com o outro. Então, não é... Aliás, esse paradoxo aí, eu acho que dentro das práticas meditativas, a gente vê um pouco disso, assim, que quando a gente encontra um paradoxo, é um ponto de reflexão e uma porta aberta que se abre para você conseguir quebrar um padrão repetitivo social que a gente vem alimentando. E falando do tipo de alguns paradoxos assim, mano, só para dar uma enfatizada nisso que tu falou, que eu achei muito interessante, há pouco tempo a respeito dessa questão de como a gente vem produzindo a nossa determinados padrões, determinados ritos sociais e alimentando e retroalimentando esse padrão cultural machista mesmo que tem, é inegável isso, e principalmente justamente porque são nas pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, um exemplo que tu trouxe como esse, de quando a gente, comumente é normal a gente escutar, é de senso comum falar do homem como se fosse a humanidade, ao invés de tratar o termo ser humano. Então, hoje em dia, quando eu vejo sendo pronunciado isso, já me dá um aperto, assim, porque eu sinto que na intenção das pessoas, talvez nem tenha de estar, de certa forma, alimentando esse padrão. Mas é justamente porque não sabe, porque é um condicionamento que está repetindo e continua fazendo isso. Então, nesse sentido, assim,
Eu acho muito interessante até o nome que se cria de religião da deusa nesse sentido, porque, por exemplo, a gente falando aqui, o Deus, esse ser que existe, por que Deus ele tem que ser um homem, de fato? Quem disse que Uhum. é? Por que não ser uma mulher? E até substituir essa expressão, em vez de falar pelo amor de Deus, pelo amor da deusa, a gente até brinca aqui usando essas expressões, que é para ir quebrando esses nossos condicionamentos, né? Uhum. Porque eles vão profundamente no nosso subconsciente, né? Quanto tempo a gente rezou o texto, quanto tempo a gente rezou, fez as nossas orações, né? O próprio Pai Nosso que está lá, perdoai-nos como perdoamos. Então, a mensagem está muito no subconsciente das pessoas e a gente, até hoje eu ainda me vejo tendo algumas atitudes cristãs, né? E uma das coisas mais difíceis na minha transição de sair do cristianismo para uma religião pagã, que muitos dos símbolos foram deturpados, né, nessa transição da bruxaria, que o Deus galhudo, né, eu tenho até um Deus que eu mesma fiz, esse aqui, ó. Então, imagina isso aqui quando a minha mãe viu. Ele está meditando, é? Ele é um Deus primitivo. Me fugiu o nome agora, eu fico nervosa, os nomes somem, mas eu vou pegar depois o nome dele. E eu mesma no insight eu fiz ele. E para ter o equilíbrio, eu fiz essa deusa aqui. Isso aqui ele já tem uns 20 anos. E a deusa, eu sonhei com ela parindo mesmo, a posição de parir, mas sem filho, né? Porque a gente pare não só o que nós deixamos, né? O que nos tornamos encantados, que eu aprendi com os indígenas, né? O que nós deixamos, como nos eternizamos, né? É por uma obra, é por uma arte, é por um filho. Não pretendo ter filhos, né? Porque eu acho que já tem muito filho no mundo, essa parte eu pulo. Que bom ser lésbica, eu até agradeço, porque isso me dá um controle de natalidade muito mais preciso do que a gente vê por aí, que é uma questão do peso religioso, inclusive nisso, né? Uma sociedade, a gente viu a Patrícia falando de laicidade no pensamento, que deveria haver essa laicidade dentro da construção social, né? Porque se vê a quantidade de gente no mundo, se vê as questões de você ter o controle do seu próprio corpo, porque se a gente for ver, até no reino animal, tem fêmeas que não querem filhos, que não querem as crias. A própria Rottweiler, eu tinha um amigo meu que ele criou Rottweiler, deu cria, coisa mais linda, quando foi ver a cachorra comeu todos os filhotes no outro dia. Desculpa se foi chocante, mas é para chocar mesmo. Porque a mulher até hoje, ela não tem o direito do seu próprio corpo. Então, o Estado é laico, meu corpo é laico, meu corpo me pertence. Então, essa é uma das lutas. E não só pela defesa do aborto. As pessoas têm que entender que não é uma apologia ao aborto. Não é um levantamento de defesa do aborto. Se houver necessidade, que ele seja permitido. Que ele seja feito com segurança, que não cause mal a nenhum e nem outro. Mas pela legalização de que isso possa ser feito, que isso possa ser amparado, porque é uma hipocrisia social o que a gente vê de... Porque entra nessa questão do rito, do mito, porque se institui que a mulher tem que ser mãe. Tem essa coisa de... Você tem que ser mãe, mas não necessariamente de uma cria, de um filho. Você tem a possibilidade de se apropriar dessa maternidade naquilo que você toma por objetivo de levar adiante, né? Qual é o seu sentido da vida, né? Então aí você abraça e aí é o seu momento de ser mãe. Que esse momento de ser mãe é privado dos homens, né? Porque os homens, eles não têm esse direito de ser pai. Porque o homem não pode brincar de boneca. Até pouco tempo, né? Porque hoje, as mulheres de hoje estão tendo essa percepção do sagrado feminino, né? Então, qual é o cuidado hoje das feministas? A religião da deusa, ela tem esse ponto feminismo porque ela tem esse embasamento de resgate de buscarmos o nosso equilíbrio. O tempo inteiro eu tento reforçar que os homens não são excluídos, são muito bem-vindos. Por muito tempo eu pratiquei meus ritos mais com os meus amigos, eram mais homens que haviam praticando a bruxaria aqui em Campina Grande do que as mulheres.
E os ritos eram bem simples, a gente marcava um horário, isso no início dos anos 2000, marcávamos um horário, fazia uma vaquinha para comprar os mantimentos do ritual, o que é que a gente ia celebrar, porque celebrar é você festejar, e você tá ali no ápice da sua alegria, no êxtase, né, como o xamanismo diz, é você buscar o êxtase. É você estar com pessoas em perfeito amor e perfeita confiança, que você é capaz de fechar os olhos e se entregar ao seu mais profundo, você se conectar ao mais profundo e chegar até o seu self divino, né? Então, é preciso essa relação de confiança. Por isso que a bruxaria, ela trabalha com pequenos círculos, mas esses círculos se conectam com outros círculos. Mas é bom círculos pequenos justamente por esse elo de confiança, por essa complementariedade, né? Eu entendo sobre magia de nós, meu outro integrante entende sobre astrologia, e assim nós montamos uma comunidade que se complementa. Hoje eu sou solitária, mas eu tenho alguns colegas. E a gente vai construindo, né, essa nova tradição. Aqui em Campina Grande tem um movimento muito forte do sagrado feminino. Já há 2 anos que a Valesca Manique, ela participa, porque ela tem encontro de resgate de mulheres. Essa conexão, uma coisa tão simples e natural que é a menstruação, que é o conhecer o seu corpo. Há mulheres que não conhecem o próprio corpo, porque dentro da doutrina da mulher pura e santa e virgem, esse mito que estabeleceu de uma mulher divina e pura e recatada, ele tornou as mulheres desconhecedoras do seu próprio corpo. E a mulher, ela tem um órgão que é só para o prazer. Então, por que as mulheres devem renegar esse órgão, se ele é sagrado, se ele faz parte de nós, né? Então, é um mergulho profundo em relações aos seus prazeres, em relações ao seu modo de vida, em relação a como você convive com as pessoas. Porque a gente tem uma relação de afeto e convivência que você não é obrigado a estar com pessoas que o amor, ele não é uma coisa obrigatória. Você não é obrigado a amar parentes, a conviver com certas pessoas. Você mantém uma relação de respeito. Mas o amor é uma conquista, né? Então, essa coisa do rito, do reconectar, da menstruação, o parto que está sendo resgatado hoje, as doulas que estão vindo à tona. Então, são questões que são levantadas tanto pela espiritualidade, porque a espiritualidade, a gente vê que os ritos são uma forma de controle, mas algumas mulheres estão saindo um pouco desse controle. Graças a Uri, eu pude ver um movimento que surgiu agora, que é o movimento das mulheres evangélicas, em relação à questão de violência de gênero. Então, as mulheres evangélicas, elas estão se unindo, e eu fico super orgulhosa quando eu vejo as mulheres evangélicas, porque o pentecostalismo, ele, por um determinado tempo, ele me causava um certo asco, por conta da imposição, da maneira como queria ser a única verdade. Eu vi a hora eu ser queimada ali nos anos 2000. Eu pensei que fossem tocar fogo, e em 2006, inclusive, tocaram fogo mesmo nas portas do teatro. Em 2006, tocaram fogo nas portas do teatro de Campina Grande por conta do evento da Nova Consciência, né? Foi uma coisa desnecessária, né? Nos momentos atuais de evolução humana que nós estamos. Para que tocar fogo num evento se você pode seguir o seu caminho, né? A divindade, há um espaço para todos, né? O religare, a religião religare, é religar, é reconectar você com o divino, é você com o divino. O que essa crença traz para mim, para o meu aprendizado, para que eu possa conviver nessa sociedade de forma harmoniosa, né? E não simplesmente eu querer que, porque esse é um dos pontos que fala sobre os ritos, né? Essa das percepções que as pessoas querem salvar a humanidade, mas todo mundo tem que agir do mesmo jeito para essa humanidade ser salva. Mas ser salva de quê? Na bruxaria a gente não tem essa questão da salvação. A bruxaria, ela nos livra de toda a questão de pecado, esse peso de culpa. Porque o mito bota na Eva a culpa, né? A gente já nasce do pecado. Então, transforma um ato de amor, o princípio da vida,
O mito é transformado aí num ato de repelir, né? Um ato, olha, é um pecado, olha que coisa feia. Transformaram o sagrado, perverteram o sagrado, né? Então, o corpo da mulher, ou uma hora ele é santificado demais, ou uma hora ele é totalmente degradado, né? Ele é tratado somente como um objeto. Então, o papel do sagrado feminino é trazer essa valorização do corpo da mulher, essa valorização do sagrado, essa valorização do pensamento da mulher, porque na Mulher do Terceiro Milênio, da Rosemarie Muraro, ela traz essa questão que a gente está vendo essa sociedade assim degradada, mas ela traz como uma solução uma coisa tão simples. Lá no final, nas conclusões do livro dela, ela fala que para mudar essa sociedade, basta a gente ver o contexto em que como se trata os filhos, né? Como é o ritual da convivência familiar, né? Então, se o filho vê que o pai ele não colabora nas atividades de casa, ele só sai e volta e ganha a atenção da mulher, ela faz aquele comparo com o mito do pai que mata o filho, o complexo de Édipo, né, que ele passa a querer disputar com o pai o amor da mãe, né? Então, quando ela diz que o pai passa a ser um colaborador, se extingue essa rivalidade. Então, você já não tem mais ali uma disputa. E você já tem um equilíbrio de forças. Então, aquele menino já vai saber a responsabilidade de ser pai. Vai aprender a amar e ser amado. Então, coisas simples, né? Mas dentro de uma construção social que a gente vive, patriarcal, de acumular, de ser mais, que para você ser melhor, você tem que acumular mais do que você consegue usufruir, né? Então, é um passo pequeno, mas ainda é uma coisa muito díspare, né? Até a gente chegar, até porque a gente está vendo um momento social de um retrocesso. E a Starhawk, mais uma vez que ela é ecofeminista, então ela atua muito dentro desses conceitos políticos para a gente ter cuidado de não deixar que esses retrocessos aconteçam. A Patrícia tinha perguntado sobre magia, e tem um livro da Dione Fortune que ela resume a magia como o poder, né, de você alterar a consciência pela vontade. Então, é uma filosofia. A magia não é só um ato mágico, não confunda magia com feitiço, com ilusão. Então, a magia é o poder de você alterar a sua consciência pela vontade, independente da crença que você faz parte, né? Porque você vê atos de magia na Igreja Católica. Desde criança eu ficava fascinada vendo a igreja e eu acreditava mesmo que a hóstia se transformava no corpo de Cristo. E ali é uma magia que é feita, uma transmutação, né? E você acredita plenamente que aquilo ali acontece, aquela magia, né? E sem falar, Manu, que dentro hoje de diversas práticas, principalmente com a expansão das práticas integrativas, muitas terapias usa muito disso que tu está falando, o próprio movimento do pensamento positivo, no sentido de você colocar uma intenção para adquirir aquilo. Há muitas terapias, como o próprio Theta Healing, que você faz uma reprogramação de memória. Todas essas coisas são puras magias que você está utilizando o poder mental que você tem para poder atrair aquilo que você deseja, né? Quero te agradecer demais pela tua disposição, por esse tempo empenhado aqui, por trazer de forma tão bela, tão bacana, assim, esses conhecimentos. Muito obrigada, Paulo, por esse convite e por essa oportunidade. E eu espero e eu estou aberta para que aconteça mais vezes. Muitíssimo grato, Manu. Feliz encontro, feliz partida para um feliz encontro novamente. Tchau, tchau. Maravilha, Manu. Tchau, tchau. Oi, Sanderline, boa noite. Tu me escuta? Eu escuto sim. Pronto, eu te escuto, Sanderline. Eu não estou conseguindo ver tua imagem, mas se tu estiver me escutando bem e o pessoal estiver escutando bem, a gente vai seguindo assim até a tua imagem aparecer. Tu tá conseguindo ver minha imagem? Uhum. Pronto, então maravilha. Eu não estou conseguindo ver aqui, possa ser que para algumas pessoas esteja aparecendo. Caso não, a gente está te escutando e a gente vai seguindo assim, Sanderline. Se você não se importar, tá tudo bem para você? Tranquilo. Sanderline, antes de mais nada, muitíssimo grato pela tua presença e queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal que está aqui e para que tu falasse um pouquinho da tua história de vida. Sim, senhor. Boa noite a todos e todas. Então, vamos lá esclarecendo algumas coisas que eu acredito que vai sair um bocado, surgir, né? Algumas perguntas e a gente vai respondendo na medida que for possível.
Eu sou Sanderline, não resido na aldeia, eu moro em área não indígena, uma área de zona rural. Quem morava precisamente na aldeia eram meus avós maternos. Então, Entendi, Sanderline. Depois que minha mãe casou, veio morar nas terras dos meus avós paternos. Mas a minha casa é a minha aldeia também, certo? E toda aldeia que eu chegar é aldeia nossa também, porque é território potiguara. E sempre nesse momento a gente está numa campanha de arrecadação de alimentos e kits de higiene para ajudar os parentes indígenas que foram acometidos pelo Covid. Então, Sim. quase toda semana a gente está saindo da área não indígena para a área indígena e fazendo esse auxílio, fazendo o que é possível para auxiliar os nossos parentes. E com isso, deixa eu esclarecer a vocês, né? Eu sou professora, educadora, indígena potiguara, estou concluindo a especialização em educação do campo e estou mestranda do curso da pós-graduação em Ciências das Religiões. E foi onde eu tive o prazer de te conhecer. Verdade, Paulo. Eu falo mesmo para ti e para tua companheira. Então, vou começar iniciando por que chamam Sanderline de pajé, né? É desde criança, Sanderline, as perguntas vão surgindo, né? Quando começou isso? E, na verdade, não foi algo que Sanderline escolheu. E foi algo que foi acontecendo na medida que eu também fui dando abertura para isso, participando dos rituais de Toré. E foram acontecendo algumas experiências que, sinceramente, eu não fui preparada para isso. Entendeu? Fui descobrindo, fui entendendo no decorrer que iam acontecendo. Até que um belo dia, como eu faço parte da articulação de mulheres indígenas da Paraíba, a AMIP, nós estávamos em um evento e a gente ficou responsável de conduzir a abertura, digamos, a mística inicial desse evento só de mulheres. E nesse evento, dias antes, a gente estava pensando como é que a gente ia fazer essa abertura, como é que seria, qual temática. Já que era um encontro de mulheres, o que é que nós decidimos fazer? A gente sentou, nós mulheres, conversamos, e vamos fazer a apresentação dos mitos femininos, principalmente dos nossos mitos, que algumas pessoas não conhecem. Aí a gente sentou, raciocinou, vamos ver se é isso mesmo, vamos sentir se é isso mesmo. E o que é que ocorre? Nós fizemos. E eu me recordo que o mito que nós apresentamos, fizemos a ritualística, foi das bruxas de Coqueirinho, que é um mito indígena específico do povo potiguara. A aldeia Coqueirinho ela é localizada na cidade de Marcação e lá é que vamos dizer, o foco, né, o centro de onde nasceu esse mito das bruxas de Coqueirinho. E antes de esclarecer sobre os mitos, né, sobre aprofundar, aí quero esclarecer também aqui por que mito, né? É mito, é lenda, muitas pessoas ficam nessa dúvida. Então, para algumas pessoas, as bruxas de Coqueirinho, a mãe d'água, a comadre Folozinha, elas são histórias que as pessoas contam para crianças dormir ou para amedrontar outras pessoas. Porém, diante das participações que fui tendo, contato com os anciões, que nós chamamos de troncos velhos, né, a gente vai ouvindo muitos relatos das experiências que foram sendo vivenciadas pelos meus ancestrais. E a gente foi descobrindo que não era história, não. Tinha algo de verdadeiro, né, no que era contado de mãe para filha, de pai para filho, que ia sendo repassado. Não só sobre os mitos femininos, mas os mitos masculinos também, né? Então, essas entidades espirituais estavam e estão presentes, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em muitas das práticas que nós exercemos. Seja quando vamos ao rio,
ao mar, né, a uma cacimba, seja quando adentramos na mata, seja quando vamos adentrar também nas águas da aldeia Coqueirinho. Então, ou vai ao mangue pescar, em todo o habitat sagrado, esses seres encantados estão lá porque são donos desses ambientes. Então, exige de nós um certo respeito, né? Porque estamos adentrando numa casa que é nossa e ao mesmo tempo é deles. Antes de ser nossa, é deles. Então, esses seres espirituais, né, deles e delas, porque aqui eu estou falando não só dos mitos, né, masculinos, mas a minha pesquisa, o meu foco são as mulheres, né, essas mulheres poderosas. Então, uma da outra experiência que eu trago para vocês, que antes de ser aprovada no mestrado, né, na seleção do mestrado de Ciência das Religiões, eu tive que passar por todo um ritual. Por quê? Eu ia falar dessas mulheres maravilhosas, dessas entidades femininas, desses seres encantados, dessas encantadas de luz, e eu não podia entrar numa seleção sem pedir a permissão delas. Se eu, para entrar na mata, eu preciso pedir a permissão à comadre Florzinha, se eu, para entrar nas águas, eu preciso pedir a permissão à senhora mãe d'água, né, a sereia, se eu, para adentrar na mística da aldeia Coqueirinha, eu também tenho um profundo respeito por as bruxas, por elas. Então, eu tive que passar por todos esses espaços. Na água, na mata, no mar. Para poder pedir a permissão para elas. Eu até lembro claramente, no dia que eu me dirigi, eu estava na aldeia Jacaré de César, com a minha parente Iranilza, que estava concluindo o seu mestrado. Eu já tinha concluído, acho que ela já tinha defendido já a dissertação. E ela estava me orientando, me ajudando, porque até então em casa eu não tinha internet como eu tenho agora. Mas na casa dela tinha. Então eu fui para lá, para até me buscar essa conexão e entender o sagrado, o que é que de fato eles queriam, como é que eu ia escrever esse projeto, o que é que colocar nesse projeto. Até que eu, a princípio, queria falar apenas de um mito. Mas na hora quando eu estava escrevendo, é como se tivesse chegado todas elas e assim, e eu? Né? Não vai falar da minha importância, não? Eu digo, opa, peraí, vamos dar uma pausa, porque a gente vai falar de todas elas. E com isso, eu me recordo que eu estava na aldeia Jacaré de César, e a família, né, dessa minha parente Iranilza foi comemorar o aniversário da mãe na aldeia Coqueirinho. E com isso, eu deixei o projeto de lado e me desloquei para Coqueirinho. E estava lá o pessoal, todo mundo reunido, festejando, e eu me ausentei. Eu disse, Iranilza, eu vou ter que ir ao mar, mas eu quero ir num lugar mais afastado onde não tenha tanta gente. Aí a gente caminhou um pouco mais para a parte das croas, que a gente chama, que é onde tem o marisco, onde pega os crustáceos. E ao contemplar aquele mar maravilhoso da aldeia Coqueirinho, eu simplesmente fechei meus olhos, me conectei com elas. Era dia, não era noite. E pedi que, se fosse, né, permitido por elas, que eu conseguisse, nem que fosse a última vaga do mestrado. Mas se fosse permissão dela e desejo delas, eu escrever, né, falar sobre essas experiências dessas mulheres espirituais, esses seres encantados, então que me fosse permitido. E eu lembro bem que na hora me surgiu uma composição. Eu tenho composições que falam das bruxas de Coqueirinho, tenho composição que fala da comunidade Florzinha, mas nesse dia era como se todas elas, não só as bruxas de Coqueirinho, estivessem ali naquele momento, mas estivesse a Mãe d'Água, estivesse a comadre Florzinha, todas as entidades femininas, para me dar essa permissão e estabelecer esse diálogo de resposta. E eu lembro que a melodia dizia assim, e a letra dizia assim: eu fui no mar, eu fui falar com elas. Eu fui no mar, eu fui falar com elas. Fui pedir a permissão para falar um pouco delas.
fui pedir a permissão para falar um pouco delas. E com isso, fiz meus rituais, minhas defumações, fiz banho com ervas, tomei banho de água doce, água salgada, entrei na mata, foi todo o ritual feito. E, para minha surpresa, né, quando saiu o resultado da seleção, e começaram a ligar para mim, né, aquelas pessoas que me conheciam e estavam torcendo, Sanderline, você passou, você foi aprovada, parabéns, parabéns. Aí eu fiquei assim, aquele êxtase, né, de ter conseguido pelo menos uma vaga. Aí, você já viu o resultado, Sanderline? Não vi. Parabéns, você passou em primeiro lugar. É o quê? Não foi na vaga de indígenas, não, que eu passei? Não, você não precisou de vaga de indígenas, não. Você passou no lugar geral, no primeiro lugar geral. E assim, eu sabia desde todo o processo, desde a escrita do projeto, desde o dia da entrevista que eu não estava só. Elas estavam me acompanhando, me dando forças, sabe? Eu ouvia plenamente elas dizendo, se acalme, né? Elas que direcionavam. Agora você não pode chorar nessa apresentação do seu projeto. Respire fundo, você sabe o que precisa falar, porque você escreveu, você conhece, então domine. Depois que terminar aqui, você pode chorar. Pode chorar a banca inteira. Deixe quem quiser sentir. A gente está aqui trabalhando, então muitos vão sentir. Mas você tem que estar sóbria, né? É como se eu tivesse que manter o controle das minhas emoções naquele momento. E assim foi feito, né? Assim foi feito, e quando terminou a entrevista que eu saí da sala, eu só chorava. Só chorava, botei para fora as lágrimas, porque eu sei o que foi que eu vivenciei, eu sei o que foi que eu ouvi, tá entendendo? Então, eu estou num estado de maravilha, e assim, elas me acompanham em todos os instantes que eu vá, que eu faça. Mas aí vamos agora falar contextualizar a espiritualidade indígena. Sanderline, só uma coisa antes de tu prosseguir. Em nome de todo mundo que está aqui, muitíssimo grato por essa partilha. Tu vai falar sobre espiritualidade indígena, com esse teu exemplo, tu já demonstrou tudo. Tudo que tu vai falar agora pra gente é apenas um bônus. Por favor, muitíssimo grato, viu? Pois é. Então, a espiritualidade indígena, ela está ligada aos elementos da natureza, à força da natureza, à força dos nossos ancestrais, a conexão que deve se estabelecer com todos esses seres, né, que nos acompanham. Então, para alguns, esses seres são visíveis porque conseguem vê-los. Para outros, eles são invisíveis porque não tiveram a permissão de enxergá-los. Algumas pessoas sentem a sua ação, outros respeitam, né, porque temem algumas ações que esses seres podem realizar quando não são respeitados em seus espaços, né, sagrados. Eles são donos, e elas são donas. Então, uma outra coisa que eu percebi na minha experiência de educadora, de professora, né, trabalhando na área da educação, era a forma como as pessoas apresentavam esses mitos para as crianças. E aquilo eu fui tendo as minhas experiências, não, isso não está certo, isso precisa ser mudado, né? E eu tenho uma experiência engraçada que, sendo indígena, a minha experiência é em escolas que não eram indígenas, não tinham ensino diferenciado, mas que tinham alunos indígenas. E que esses alunos, muitas vezes, negavam a sua identidade porque não estavam na aldeia, não estavam num ambiente que favorecesse, né, esse despertar, esse fervor da identidade de pertencimento étnico. E a gente foi mudando com algumas ações. Tanto que, quando eu perguntava aos alunos, vocês conhecem as bruxas de Coqueirinho? Em Coqueirinho tem bruxa? Vocês conhecem a comadre Florzinha? Vigi, tenho medo, não falo nem o nome dela.
Vocês conhecem, já ouviram falar da Mãe d'Água? Já. Então, nas minhas experiências, né, quando eu fui fazer também o estágio docência da área de letras, também sou formada em língua portuguesa, eu fiz questão de trabalhar os mitos femininos e foi uma oportunidade de estar expondo, né, as composições que eu tinha feito sobre elas para esclarecer melhor, porque muitas das coisas, muito do que elas fazem, né, algumas pessoas desconheciam, né? E eu estou vendo aqui, acompanhando algumas perguntas, né? A minha amiga amada, também companheira, Vagânia, perguntando assim, se eu acho que a entrada das igrejas na pentecostais ajudaram a perder esse saber. Olha, amada, tem as interferências, né? Existem essas interferências que a gente não pode negar, mas também vai de cada indígena, isso daí é uma decisão nossa, né? Eu já fui muito participante da Igreja Católica, as pessoas que me conhecem sabem disso. E depois que eu fui tendo conhecimento, eu me distanciei um pouco, não porque, não vou dizer aqui que a Igreja Católica é errada, nem que nenhuma outra denominação religiosa é errada, mas o erro que eu vi era justamente querer colocar esses seres espirituais como as suas ações fossem algo demoníaco, né? Como fosse algo maldoso, e não é essa a forma, né, que na verdade esses seres agem, né? São seres protetores dos ambientes sagrados, são seres que estão ali para proteger, são seres que precisam ser respeitados e que estão também para auxiliar aqueles que adentram seus espaços. Ou seja, quando eu entro na mata para pegar uma erva, para produzir uma garrafada, um lambedor, uma pomada, antes de tocar naquela planta, eu preciso respeitar e pedir permissão para os seres que habitam naquele espaço, pedir licença, né, e poder coletar e até converso com essas plantas, dizendo, olha, estou tirando partes suas porque estou precisando para cuidar de alguém que está necessitando, que está enfermo. Permita, através de suas folhas, de suas cascas, de sua raiz, trazer a cura para quem está precisando. Ou seja, é todo um ritual de conexão. Se eu vou adentrar no rio para fazer... Oi, Paulo. Não, bonito demais essa tua experiência, e principalmente, só mesmo pela questão do tempo, assim, que eu queria um pouquinho que tu falasse também, Sanderline, sobre esse momento que tu tá vivendo, aí, de ajudando muita gente procurando, e que de uma certa forma que inclusive ajudou a reforçar mais, eu sei que tu não gosta muito de se denominar pajé, tu se colocar assim, algumas pessoas falam, mas é um trato que está sendo, que eu imagino aí justamente que está sendo feito de forma muito orgânica, muito natural, porque está surgindo mesmo, de uma forma mesmo que talvez tu nem queira, mas tu está vivenciando já esse processo. Então, essa tua experiência nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, o cuidado mais ainda assim nessa relação mesmo, assim, de cuidar com as ervas, com as plantas, o processo que tu recebes, processo espiritual mesmo, é muito bonito. Quando tu trouxe essa fala, essa experiência lá na sala, Marine também falando aqui, eu realmente fico muito, vibro muito quando escuto tu falar um pouco sobre isso. Pois é, Paulo. Então, vamos lá, né? Adentrar nessa área também. O que é o ponto, né? Período de pandemia, quando chegou... Eu tenho um estabelecimento no qual eu recebo as pessoas, cuido de quem está precisando, e eu acho que atropelei um raciocínio aqui quando eu estava falando do evento que eu conduzi o ritual, né, sobre as bruxas de Coqueirinho. Foi nesse evento que o evento aconteceu durante o dia, a gente dormiria no espaço que aconteceu o evento, para no outro dia ter um encontro maior. Então, à noite, depois do ritual, as mulheres que conduziram o ritual, né, as mulheres que pertencem à MIP, conduziram o ritual comigo, chamaram e disseram, Sanderline, a gente precisa conversar com você, temos um assunto para tratar com você, e é muito sério. Aí eu disse, então fale logo.
Você vai ficar em pé ou você prefere ficar sentado? Eu disse, rapaz, eu acho que a situação é muito grave mesmo. Eu vou me sentar, porque eu não sei o que é que está me esperando. E eu lembro que a gente estava no quarto, eu sentei na cama e a Sanderline, a gente faz tempo que vem lhe observando, faz tempo que a gente espera você se pronunciar, mas nada de você dizer. Então, a gente tomou a atitude de chegar e lhe dizer que a partir de agora, com base no que a gente tem observado do seu comportamento, das coisas que vem acontecendo, que talvez você também nem tenha percebido, mas muitas das coisas que você faz lhe caracterizam como uma pajé. E a partir de agora, nós lhe chamaremos assim. Eu tomei um choque na hora, porque eu sei o peso dessa palavra para uma mulher. Principalmente para uma mulher que não é anciã. É uma mulher, digamos que, mais jovem. Não tão jovem. Mas que não está dentro da aldeia e que foi realizando alguns rituais, conduzindo, auxiliando, porque as coisas foram acontecendo, não foi coisa que eu programei. Em tal ano eu vou fazer isso, em tal evento eu vou fazer isso. Quando eu tiver tantos anos, não foi dessa forma. Eu sou neta de parteira, rezadeira, curandeira, benzedeira, né? Neta de Teodora Ribeiro da Silva, que residia em Marcação, em memória. E eu até confesso que na minha infância, quando ia para casa de vó, eu via ela fazendo algumas coisas, saindo para cuidar de alguém, tinha ervas, tinha imagem de Nossa Senhora do Bom Parto, e muita gente chegava na casa de vó e eu fui observando também os relatos que minha mãe contava do que minha avó fazia, e era algo muito silencioso, não era algo assim para estar se amostrando, não, entendeu? Chegava, cuidava e fique na sua, não diga nada para ninguém. E quando eu cresci, quando eu fui buscar entender tudo isso, que eu fui compreender o porquê do silenciamento, né? Por causa das perseguições, porque nem todo mundo entende, geralmente há quem julgue de forma errônea como algo que não é sagrado, e assim por diante. Mas trazendo para Sanderline, nesse dia, eu fiquei assim, e vocês vão me botar nessa fogueira sozinha, porque se daqui por diante vocês estão dizendo que vão me autodenominar, ou denominar, na verdade, me denominar como pajé, e vão dizer por aí onde chegarem que assim sou, isso tem um peso para mim. Se as coisas já são difíceis para Sanderline, que mora na aldeia, imagine quando começar a correr pelas redondezas essa palavra que Sanderline é pajé. Eu digo, olha, se eu for presa, pelo menos possam ir me visitar. Se eu for perseguida, pelo menos me ajude de alguma forma, né? Não quero estar sozinha nessa situação. Mas, assim, é como você disse, Paulo, não é uma coisa que eu gosto de estar dizendo. Mas eu não tenho como calar a boca do povo. E por que as pessoas falam isso? É simplesmente pelas experiências que vão tendo no dia a dia. Por exemplo, eu vou cuidar de alguém e naquele tratamento, naquele cuidado, a pessoa recebe a cura de um mal que lhe atormentava há tanto tempo. É Sanderline que cura? Eu não digo que sou eu que cura. Eu posso ser um canal da cura para aquela pessoa e a pessoa também dá abertura para que aquela cura aconteça. Né? Digamos, chega alguém e precisa de uma garrafada, principalmente nesse período de pandemia, onde os hospitais, os postos de saúde só atendem casos de emergência ou casos que sejam especificamente relacionados suspeitos de Covid-19. Então, eu fechei minha loja no dia 19 de março e achava, né, o meu estabelecimento de atendimento das pessoas, porque na loja eu também vendo pomada, lambedor e assim vai. Eu achava que, fechando a loja, porque foi uma determinação para todos os estabelecimentos fecharem, eu vinha para casa, ia ter tempo para escrever, para estudar, para fazer artesanato, e eu ia produzir muito para vender num abril indígena. E o que é que ocorre? Fazem o quê? Fazem 3 meses. Março, abril. Vamos lá, vamos nem contar com março. Vou contar abril, maio, junho. 3 meses que Sanderline não pega em artesanato. Para não dizer que eu não peguei nesses 3 meses em artesanato,
eu fiz umas 5 peças. Agora, pergunto quantas garrafadas, quantos lambedores, quantas pomadas, quantos banhos, quantos atendimentos, quantas pessoas eu atendi, que eu não sei lhe dizer, porque perdi a conta. Eu não sei. O que Então, mostra, né, Sanderlino, o que mostra, talvez não, com toda convicção, de que realmente é como um processo mesmo de missão de vida espiritual, que a vida estava, de uma certa forma, te preparando para, inclusive, te dar a oportunidade, a experiência de fazer jus ao termo, ao nome que recebeu, ao título que recebeu, né? pois é. Então, eu acredito que sim, sabe? Nesses dias, eu tenho estado bastante cansada fisicamente, né? Eu Porque o imagino. Rojão, meu filho, é grande. Você imagina aí, o dia tem 24 horas e tem dias que eu só durmo 3 horas, tem dias que eu só durmo 5 horas. O restante é trabalho, é trabalho. E Eu se eu for, imagino. se eu for deixar, eu não faço outra coisa a não ser atender as pessoas, né? Mas tem os momentos que eu preciso me ausentar das redes sociais também, para produzir as garrafadas, para produzir o fitoterápico que a pessoa necessita, porque também existe um ritual de preparação, né? Eu não vou estar aqui conversando com você e fazendo a garrafada, eu posso até pegar a garrafada, já estou com as ervas separadas e colocar dentro, mas a finalização dessa garrafada, ela precisa de recolhimento, ela precisa de alguns rituais, né? Ah, Sandarlin, quem te ensinou? Bom, são essas mulheres espirituais, né, esses seres encantados que vão falando aqui ao meu ouvido e vão dizendo, não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? E pode até que Perfeito. surja uma dúvida, assim, mas você não achou quando você começou a escutar essas vozes que você estava ficando doida, não? A princípio eu fiquei imaginando que era coisa da minha cabeça. Mas depois, quando eu vi as coisas de fato acontecendo, eu digo, opa, tem algo. Hoje, eu atendo, sim. Hoje eu estou atendendo pessoas, mas em casos muito específicos, né? Ou seja, se a pessoa está no caso de emergência, precisa mesmo, porque tem casos, situações que a gente precisa ter essa aproximação. Então, tem que ter todos os cuidados. Álcool, máscara, luva, protetor facial, limpeza do ambiente, não só limpeza espiritual, mas limpeza mesmo de higiene, né? Seguir todo o protocolo para não colocar em risco, né, a vida nem minha nem das outras pessoas, para não ter contaminação. Então, hoje, se alguém precisar, tem que entrar em contato, marcar, para a gente ver um horário, um dia melhor para fazer esse atendimento. Passado esse período de pandemia, os cuidados vão diminuir? Não, a gente vai manter os cuidados, mas continuar sendo por agendamento, né? Para que a gente possa fazer o que for necessário, né? A limpeza espiritual. Eu também sou reikiana, como você sabe, fazer um alinhamento do chakra, fazer uma limpeza de ouvido, fazer uma limpeza energética, um banho com ervas, né, uma chuva de ervas, e assim, muitas coisas que a gente pode fazer para trazer o bem-estar, o alívio para quem está necessitando. Eu sei o que eu vivenciei nesse período que as igrejas estavam fechadas e as pessoas estavam necessitando de auxílio. E eu cuidei de evangélicos, cuidei de católicos, cuidei de várias denominações religiosas e até de gente que não tinha religião, mas que sabia que estava precisando de algo, né, de ser cuidado. Com profunda gratidão, assim, no meu coração, no nome daqui do Ciência da Meditação, de todas as pessoas que tiveram presentes, agradecer demais, assim, o teu relato, um pouco da tua vivência aqui pra gente, emocionou muita gente. Hoje foi uma noite, assim, realmente muito especial. Eu que agradeço, eu que sou grata, Paulo, né? Nós estamos aqui para nos auxiliarmos no que nos é possível. E até aquilo que a gente julga ser impossível, os seres espirituais estão à frente, né? Estão nos dando um apoio, um amparo, para que a gente possa auxiliar. Você também imagina a sua luta que tem sido esses dias, né? Porque nós, quando estamos disponíveis a um chamado, não tem como a gente dizer não. Eu ainda não aprendi a dizer não.
Acho que dizem que eu preciso aprender. Eu não consegui ainda, porque eu estou naquela Tá fase. aprendendo, né, Sandelina? Eu estou naquela fase de me colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro e fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que também eu estando precisando me fosse feito. E eu digo a você, as recompensas, elas são aquilo que a gente nem imagina é naquilo que a gente é auxiliado, sabe? Tem coisas que eu não peço, tem coisas que eu... Mas eles sabem todas as nossas necessidades, eles conhecem tudo e sabem a maneira certa de agir e de nos amparar. Então, a todas as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, a todas as pessoas que estão se sentindo, né, necessitados de auxílio, saibam que até numa fumaça de um cachimbo que é aceso, a gente pode auxiliar, né? Tem gente que fica agoniada, Sanderline, você tem que me atender pessoalmente. Gente, se concentre onde você está, eu vou me concentrar daqui e com certeza vou poder te auxiliar. E eu digo a vocês que Bonito. tem várias crianças nessa situação, crianças que adoeceram e a mãe estava em contato, atendi adultos, atendi anciões, e a gente vai fazendo o que é possível, tomando os devidos cuidados. Minha profunda gratidão, sou grata por esse momento, até de quem não me conhecia, poder conhecer e saber um pouco da minha história. E isso aqui, o que for necessário e possível fazer, a gente faz. Se e por acaso chegar a hora de partir, né, passar para o mundo da encantaria, a gente continua auxiliando, tenho certeza disso. E o De trabalho lá não também, para. né? O trabalho não para. Que bonito, que bonito. Todas as tuas experiências de vida, o que tu compartilhou aqui com a gente, tu falou de maneira mais prática possível, que é a espiritualidade indígena. Profunda gratidão, Sanderline, a todo mundo que esteve presente aqui, que compareceu aos entrevistados, a minha eterna gratidão por esses momentos. Gratidão profunda. Gratidão aos encantados, às encantadas, aos pajés, aos nossos ancestrais, aos caciques. Gratidão a todas as forças espirituais, às caboclas de pena, caboclas de Jurema, aos caboclos da mata, às entidades das águas, dos rios, dos mares, aos seres espirituais que são os nossos guardiões, né, nos auxiliam nessa luta, nesse combate espiritual, ou seja, nós não estamos sós. Eu costumo dizer, você pode estar vendo Sanderline sozinha, mas eu não estou sozinha, né? Existem um aparato muito grande, né? Eu lembro, para a gente finalizar, que um dia, logo no início, quando estava começando as experiências, um ser encantado conversou comigo, e a senhora ainda muito resistente por estar numa religião ainda, né? E ele disse assim, você é muito protegida, né? Eu disse, eu sei que sou. Mas o que eu dizia que eu era protegida, eu imaginava que eram os santos católicos, entendeu? Aí eu sei que sou muito protegida. Mas você é protegida por seres até que você nem conhece, mas eles estão dispostos a lhe ajudar e fazem fila para conversar com você. E eu, pronto, agora sim. Mas isso é um assunto para um outro momento, sabe? São muitas coisas, são coisas que a gente vai Eu puxando e vai imagino. acontecendo, né? Então, com essa Gratidão. história maravilhosa, a gente se despede aqui agradecendo a presença de todos os seres aí falados por Sandelina, Arro, Axé, Salve e profunda gratidão mais uma vez. Tchau, tchau. Gratidão a todos também que ficaram conosco até o presente momento. Salve, Estejam na paz, salve. na luz e no amor. Amém. Assim seja.